Na sua vida, em algum momento, você já teve que mudar de rota? Tomar um outro rumo? Você acreditava fielmente numa verdade e descobriu que aquilo não é tão verdade assim? Você começou a questionar e pôde, então, tomar decisões de mudar os seus conceitos. Pois é, a nossa vida é assim, a nossa vida é cíclica. Em alguns momentos nós cremos em alguma coisa e quando algumas outras vertentes chegam, a gente acaba mudando de ideia. E isso é muito normal e natural com todos nós. Eu acho que o mais lindo do ser humano é essa questão de não achar que aquilo que ele acredita é a única verdade, mas que ele dê oportunidade em aprender novas coisas, que ele dê oportunidade a compreender o outro lado, e assim ele poder estudar e tirar as suas conclusões. E não há nada de errado em você querer permanecer, ou não há nada de errado em você querer mudar a sua opinião, a sua posição. E a verdade que eu trago aqui hoje é sobre alimentação. É sobre aquilo que até então eu entendia como certo e pude compreender melhor, estudar melhor e ver que tinha uma vertente totalmente diferente. E isso me fez hoje querer compartilhar essas verdades com você. Mas é claro que não é todo mundo que está pronto para ouvir, não é todo mundo que está pronto para mudar, não é todo mundo que está pronto para enfrentar as outras pessoas e tomar a sua decisão. Porque sim, quando nós tomamos uma decisão diferente daquilo que o outro conhece, principalmente das pessoas próximas de nós, né? Como pessoas com que nós convivemos diariamente, eles vão falar assim: você tá louco, isso não é legal, sempre foi assim, por que, que você vai tomar essa decisão agora? E foi o que aconteceu comigo, e eu quero compartilhar com vocês a minha experiência. Quando meu marido passou pela sua primeira consulta com um nutricionista diferente, fora do sistema, um nutricionista que não segue aquelas linhas de tabelas e peso e comidas light e diet que a nutrição, infelizmente, educa os seus estudantes. Mas ele disse: você pode comer o quanto você quiser, mas desses alimentos que são naturais, sem nenhum tipo de industrializados e sem os carboidratos em excesso. Exemplo, nós tivemos que tirar da alimentação dele, e eu também acabei optando por tirar da minha alimentação, o arroz e feijão, né? E quando a gente vai olhar a questão do arroz e feijão, é algo muito tradicional, é algo que já vem do brasileiro, né? Porque se a gente for olhar nos países vizinhos, né, nos países aí pelo mundo, nós vamos ver que em muitos lugares não existe arroz e feijão. Muitos lugares são outros alimentos que eles têm ali como tradição, como um alimento que eles consomem. E quando eu, né, retirei esses alimentos da nossa alimentação, o meu marido teve uma grande melhora, porque ele tinha muito estufamento, ele tinha muito gases, ele tinha muito refluxo, e isso realmente, assim, ó, simplesmente cessou. E nós pudemos ver que alguns alimentos realmente causavam isso. Mas quando a minha mãe soube que eu tinha tirado o arroz e feijão da nossa mesa, ela simplesmente surtou. Ela me chamou a atenção, ela começou a querer dar a lição de moral que toda mãe quer dar. E é claro que eu entendo que aquilo foi realmente como proteção, né? Porque é como eu disse, quando você não estuda a fundo, quando você não entende, você vai defender aquilo que você acredita que é a verdade. E aí, então, a minha mãe chamou minha atenção e disse assim: eu nunca vi, né, em toda a minha vida, meus pais me ensinaram a comer o arroz e feijão e eu nunca vi ninguém adoecer por comer arroz e feijão. Mas aí eu virei para ela e falei: pois é, mãe, mas ninguém também está distribuindo saúde comendo arroz e feijão. E, e aí, né, foi passando alguns meses depois,
A minha mãe simplesmente começou a seguir um médico, e esse médico tinha ali um curso para oferecer, e era sobre alimentação e jejum. E ela veio me perguntar o que eu pensava, o que eu achava daquilo. E aí, realmente, não tinha arroz e feijão, e tinha o jejum também, né? E aí eu falei, mãe, toma cuidado, isso é perigoso. Brincando com ela, né? Porque até então era ela que estava me falando isso. E é assim, né? A nossa vida é assim. Muitas vezes a gente quer tomar uma decisão de mudança, mas as pessoas que estão ao nosso redor, elas não vão entender aquilo naquele momento. Elas não vão achar que aquilo é certo. Só que muitas vezes, quando a pessoa começa a ver resultados na nossa vida, alguns vão despertar e se interessar por querer saber mais, conhecer mais e também tomar a sua decisão de querer essa mudança. Outros vão ignorar totalmente e não vão se interessar por aquele assunto. Outros, no entanto, vão continuar falando que essas decisões, dessas mudanças, vai nos adoecer, isso não faz bem, sempre foi assim, por que vai mudar agora? Né? E tantas outras questões. Então, o meu conselho para você hoje você teve um conhecimento novo? Vai pesquisar, a gente tem muitas ferramentas hoje, né? Para que a gente possa pesquisar a fundo sobre aquele assunto. Não ignore o assunto já de primeira. Vai pesquisar, vai se informar, ver se aquilo faz sentido e ver se aquilo vai ser bom para você. E nada como nós experimentarmos e nós vivermos essa mudança. A mudança que nós tivemos aqui em Casa da Alimentação nos trouxe muitos benefícios. Então, não tem como olhar para a antiga alimentação e querer voltar para lá, porque eu sei que lá vai me adoecer. Mas a gente também tem que respeitar a decisão e a opção das outras pessoas. Porque quando a gente conhece uma verdade, a gente quer enfiar goela abaixo, né? Como o ditado diz, nas outras pessoas. Mas nem todos estão preparados para ouvir. Nem todos estão preparados para esse despertar, para essas mudanças. E nós devemos respeitar as outras pessoas. E quando alguém vem, chega para você e fala, simplesmente seja educado e fala, é a minha decisão. E eu estou bem com essa decisão. Eu respeito você e gostaria que me respeitasse também. Nós precisamos respeitar as decisões para que a gente tenha boas relações com as outras pessoas. Eu espero que esse vídeo te ajude a permanecer nessas decisões, que pessoas podem sim chegar a você e começar a perguntar e que você possa ser uma fonte de compartilhar as verdades que você aprendeu e que você respeite aqueles que realmente não querem mudar. Quem sabe um dia eles também não tenham esse despertar. Cada um no seu momento, não é mesmo? Obrigada e até o próximo vídeo.